Alguns me acusam que eu sou simplesmente tem que acabar isso daí. Olha, eu tenho a prefeitura de Marau, Rio Grande do Sul, como um exemplo nesse caso. O que o prefeito fez? Indignado com alguns beneficiados do Bolsa Família, mandou, né, seus funcionários que fossem na casa de todos, 300 e pouco, que recebiam Bolsa Família. Conclusão, um terço imediatamente pediu o desligamento do Bolsa Família. Por quê? Chegava na tua casa, você recebia a Bolsa Família e você tinha uma casa própria, tinha carro, a tua esposa tinha emprego, então era uma fraude isso aí. Então um terço saiu porque eles seriam denunciados ao Ministério Público e essas pessoas acabariam sendo punidas. Se desligaram voluntariamente. O outro terço, ele incluiu em programa de treinamento de várias profissões no seu município. E um terço saiu porque tinha condições, era tão forte como você quanto eu, e podia estar trabalhando. Estava recebendo também o recurso de modo indevido. E reduziu então para um terço. Essa seria a minha proposta. O Bolsa Família está sendo usado muito mais eleitoralmente do que... A sua proposta é reduzir, apertar, fiscalizar, criar critérios, o que é? Pode ter certeza que um terço é fraude. Aproximadamente aí 13 milhões de famílias que recebem, uns 4 milhões é fraude. Você vê, inclusive, em levantamentos, em auditorias praticadas pelo próprio governo, é comum você pegar leva de mais de 100 vereadores recebendo o Bolsa Família. Tá ok? Então esse um terço vai sair fora. O outro terço você vai ter como incluí-lo no mercado de trabalho. Tem como fazer isso aí. E o outro terço você não tem como fazer, a não ser garantir-lhe o sustento, porque não tem como ganhar vida. Agora, você fazendo essa redução de 2 terços, você tem como pagar um pouquinho mais para esse primeiro terço que efetivamente precisa. Olha aí, galera. Excelente plano, excelente forma de pensar. A forma de pensar de alguém que entende de economia, pô. Entendeu? Não é acabar com o Bolsa Família, como os ignorantes dizem que ele vai fazer, mas é fiscalizar melhor. Isso não tá certo. Você acha certo até vereador recebendo Bolsa Família? Não dá, pô. A gente precisa ter um respeito maior e uma fiscalização maior da coisa pública. Alguém nesse mundo discorda disso, meu Deus? Perceba que no final, ele fala que se nós reduzíssemos as fraudes, não é? Nós poderíamos pegar essa grana e repassar para as pessoas que realmente precisam. Então essas pessoas iam ganhar mais do que ganham atualmente, sem nenhum custo aos cofres públicos. Você não ia aumentar os custos. Você só vai fiscalizar melhor e dar mais para quem realmente precisa e acabar com essas fraudes. Porra, isso tá certo. Isso é um plano inteligente, é um plano de governo humano, não é? Não é promessa milagrosa não, entendeu? É algo simples de ser feito. Eu acho que a gente precisa de alguém na presidência com esse pensamento, velho. Nós temos aqui as nossas terras, né, a não ser a de várzea, que são pequenas. Nas terras você planta para produzir de forma comercial, inclusive exportar. A terra precisa do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Eu fui entrar no potássio. Por que o Brasil importa quase 100% do potássio da Rússia? E nós, a nossa terra, né, 75% dela precisam disso aí. Importa da Rússia porque não é produzido no Brasil. Como não é produzido? Deus nos deu tudo. Olha aí, galera, mais uma coisa importantíssima para o Brasil. Você não pode falar de economia brasileira sem falar do agronegócio. Não dá, simplesmente não dá. Nossa economia é nossa agricultura, só isso, entendeu? Então, você vê algum presidente falando disso? Né? O Lula, por exemplo, fala disso? Pessoal, aqui a questão é bem simples. Para que você comprar insumos de base da agricultura brasileira de fora? Para que você comprar se a gente pode produzir esses insumos aqui? Para que gastar tanto dinheiro comprando algo que a gente pode produzir, porra? Principalmente algo tão importante para nossa economia, meu Deus. A gente tem que investir nessa produção.
Se a gente investir nessa produção, a comida que vai para a tua mesa fica mais barata, pô. Entendeu? A gente fica mais independente economicamente, né? Então isso não tem nem o que teimar. Nenhum economista vai teimar com isso, gente. Mas fazer o quê, né? Mais uma verdade dita por um cara que não entende nada de economia, né? Eu jamais votarei para criar qualquer novo imposto ou para votar, aumentar qualquer outro imposto. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e um dos piores serviços. Porque um país sem economia é um país sem emprego. Um país sem emprego é um país onde grande parte da população ou vive de projetos sociais do governo, ou a partir do momento que está sem emprego, muitos desses casos embocam em questões de violência. Então o mercado, a economia tem que ser o mais livre possível. Se depender de mim, o que depender de mim, o empresariado, o investidor, o pecuarista, o agricultor, eles vão ter menos leis, menos decretos, menos portarias e menos instruções normativas. Então, pessoal, aqui, diferentemente do Lula, ele fala mal da nossa alta carga tributária, né? Vocês sabem que quanto mais impostos tiver, menos as empresas vão produzir, porque elas têm que pagar o governo, né? Ele também deixa claro que é a favor da redução da burocracia e aumento da liberdade de mercado, né? Isso não significa privatizar todo o Brasil, beleza? Isso significa facilitar o nosso comércio. Isso só gera uma coisa: mais emprego para o povo, né? E produtos mais baratos para o povo. Ainda por cima, essas medidas atraem empresas aqui para o Brasil, né? Mais empresas aqui produzindo, mais empresas aqui trazendo dólares para cá e gerando emprego, pô. Se tem menos burocracia, você tem mais empresas concorrendo no mercado, oferecendo mais opções de produtos, né? E isso, gente, baixa o preço. Concorrência é bom pra gente, monopólio é ruim, beleza? Se tem menos impostos, as empresas pagam menos ao governo. E o produto que elas repassam ao consumidor fica mais barato, pô, isso é claro, né? O arroz, a carne, o computador, o celular ficam mais baratos para todo mundo, né? Mesmo que sejam produtos que nem sejam feitos aqui, fica mais barato se você reduz a burocracia, entendeu? Então, se as empresas pagam menos impostos ao governo, elas têm mais dinheiro para ampliar, contratar mais gente, e é isso que toda empresa quer crescer, né? Trump, por exemplo, fez uma redução massiva de impostos sobre as empresas, lá nos Estados Unidos. O povo foi quem saiu ganhando, né? Mas aqui no Brasil, basta você falar em facilitar para as empresas, né? Todo mundo fala que você é mau, que você é um cara vendido, que você só quer ajudar as empresas, né? Tá aí, né? Mais uma coisa que o Bolsonaro fala que está corretíssimo. E isso vemos no mundo inteiro, beleza? Então, quem é que entende de economia? Lula ou Bolsonaro? Pesquisa aí no YouTube o Lula sendo refutado, não é? Porque estava defendendo essa alta carga tributária brasileira, beleza? A economia nossa não pode continuar sendo voltada apenas para o Mercosul ou para o viés ideológico. Nós temos que abrir para o comércio do mundo todo. Então, um país que se fecha no seu mercado por viés ideológico, a consequência é isso que está aí. E para você reabrir esses mercados, que sejam por melhor acordo possível, você leva no mínimo a 3, 4 anos para você poder respirar nessa área. Enquanto nós não mudarmos essa política em nosso país, enquanto nós nos aproximarmos verdadeiramente da Europa, da América do Norte e da Ásia, e abandonarmos aqui o Mercosul, você pode até fazer negócio. Nós não podemos deixar de continuar importando o gás da Bolívia. Há interesse para eles. Você não pode continuar fazendo muito negócio aqui na América do Sul, mas não dessa forma. Se desprender, né? Você tem que desprender. Você, para fazer um negócio qualquer com qualquer outro país, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Geralmente a nossa política vai para o espaço. Olha aí, pessoal, mais um problema do Brasil, né? Perceba que ele não falou aqui em romper com o Mercosul, não, né? Ele apenas fala em abrir mais nossa economia. Nós temos que importar e exportar com todo mundo, entendeu? Somos o maior país da América do Sul. A gente não precisa ficar carregando nas costas Venezuela, Bolívia, Chile. Não dá, entendeu? Não é romper com eles, mas também não é ficar dependente deles, pô. Vocês acham que um gigante como o Brasil, né? Nós temos a soja, o feijão, o boi gordo, a cana-de-açúcar, o algodão,
tantos outros grãos, né? Vocês acham que a gente vai fechar o nosso mercado com o Mercosul? Para quê? Né? Um gigante como o Brasil ficando preso a economias fracas, né? Desculpa para os venezuelanos e bolivianos, né? Mas sinceramente isso só é vantajoso para eles, né? A gente não tem que carregar esses países nas costas, pô, isso é óbvio, né? Repito, não é deixar de vender para esses países, né? Mas é vender para eles e para o mundo, né? Tá aí mais uma coisa que um ignorante em economia fala, né? E tá certo. Nós pagamos a título de rolagem da dívida nossa, por dia, mais de R$1 bilhão. Se nós temos 200 milhões de habitantes, arredondando, cada um de nós aqui que está nos ouvindo, deve por dia, para a rolagem da dívida, para o agiota, R$5, R$150 por mês. Com toda certeza, nós aqui pagamos muito mais, porque tem muita gente que, infelizmente, não consegue nada produzir, até vive de projetos do governo. Então a conta é muito alta para nós. Nós temos que buscar uma maneira de negociar essa dívida nossa. Não é calote, não é isso, é negociar. Nós não podemos pagar tanto, porque até aqueles que ganham em cima dos juros vão acabar perdendo tudo no futuro. É muito carrapato para pouca vaca. E a comunidade financeira tem que entender. Não vou aqui fazer um discurso de atacar banqueiro. O banqueiro é importante, é essencial para o desenvolvimento de um país. Então, galera, tá aí um problema que pouca gente fala, né? Parece que tá tudo bem do jeito que tá agora, né? Então o Brasil pagando altos juros aos bancos, ninguém fala nisso aí, beleza? Aqui, gente, ele tá falando em renegociação da dívida pública, né? Vocês bem sabem que nós pagamos 1/3 de todo o dinheiro do país, né? Apenas para os juros dessa dívida, entendeu? Então do jeito que tá, não tá legal, tá errado, né? Perceba que o discurso dele não é um discurso de ódio contra os bancos, como alguns extremistas de esquerda gostam de fazer, mas é um discurso inteligente de quem entende que a gente precisa dos bancos, mas que precisamos também enxugar esses juros, beleza? Interessante que ele fala também que até mesmo quem lucra com isso pode chegar a sofrer prejuízo, né? Isso acontece, gente, porque quanto mais orçamento a gente dedica ao pagamento dessa dívida, menos investimento a gente faz no país. Consequentemente, menos PIB é gerado, né? Então isso cria uma bola de neve que, se não for combatida, acaba culminando numa incapacidade do país em honrar com seus compromissos. Então essas pessoas que estão lucrando com isso, estão lucrando com esses juros, acabam ficando no prejuízo, vocês estão entendendo? Então, é preciso renegociar a dívida pública para que o povo saia ganhando, né? E os credores dos cofres públicos também. Será que Bolsonaro realmente não entende de economia? Peraí, isso que ele falou aqui tá errado? Roraima é um estado riquíssimo, fadado a viver na miséria, dada a política ambiental completamente equivocada e dada a política indigenista. É a mesma coisa. Você não pode fazer uma represa no Rio Cotingo para dar energia para Roraima, apesar da topografia de permitir fazer 3. Uma só daria conta de Roraima e da sobraria. Não pode por questão indígena. E o índio não quer. Eu conversei com muito índio lá que fala a nossa língua muito bem, foi casado com brancos, né? E mora, estão em favela em Roraima. Ele quer energia elétrica, ele quer um dentista para arrancar o toco da boca dele, ele quer um lombrigueiro, ele quer uma televisão, ele quer internet, ele quer jogar bola. Ele não quer viver como um animal no zoológico, coisa que é pregada pela FUNAI e ONGs, indigenista, com o próprio CIMI. Então, pessoal, aqui Bolsonaro fala da importância de reavaliarmos as demarcações de terras indígenas. Não adianta termos quase 1.200.000 quilômetros quadrados de terras indígenas para pouco mais de 800 mil índios, né? E ficar do jeito que estamos aí, né? Essa simples medida do Bolsonaro seria benéfica não só para Roraima, como para o restante do Brasil, né? Porque Roraima atualmente é dependente da energia da Venezuela, uma energia muito cara, inclusive, hein? Então o Brasil manda dinheiro brasileiro para fora, mesmo tendo plena capacidade de produzir sua própria energia. Então essa medida, gente, não ajuda apenas Roraima, mas evita que o Brasil gaste dinheiro, né? Muito dinheiro, sem necessidade. Cabe salientar que a energia ela tem impacto no preço de tudo. Desde aquela farinha de mandioca que tu compra lá no mercadinho para colocar na tua mesa, até o preço do iPhone 8, né?
Então, se a gente construir mais hidrelétricas nesse país, o preço de tudo também vai ser influenciado, vai baixar, né? Então, tá achando ruim o preço da energia, né? Acha que realmente paga caro? Acha que se a gente baixar o preço da energia, vai diminuir o preço dos outros produtos também? Bem, um cara que supostamente não entende nada de economia, como é criticado, né, tem a solução. Basta a gente aproveitar melhor o nosso potencial energético. E aí, algum economista diz que isso está errado? Algum economista refuta isso aí dele? Nós não temos um Vale do Silício, não temos aqui como aproveitar essa massa humana maravilhosa que nós temos, que são pessoas que pesquisam, que buscam desenvolvimento. Tá? Essas pessoas, você não valoriza essas pessoas. O país que vive de tecnologia dos outros é um país fadado à escravidão, e nós somos escravos. Galera, falar de tecnologia, né? Falar de economia é interessante falar de tecnologia também, né? Haja vista que o Brasil vive exportando matéria-prima barata e importando, né, e comprando produtos caros, né? Na verdade, o Bolsonaro é muito forte nessa coisa de tecnologia. Vocês podem pesquisar, por exemplo, a PEC 5107 de 2007, que dá imunidade tributária à produção e comercialização de softwares de computadores, né? Coisa que traria uma redução significativa nos preços de programas, aparelhos eletrônicos e para todos os setores que usam a tecnologia computadorizada na produção, né? Mesmo quem odeia o Bolsonaro reconhece essa como uma excelente ideia, né? E você, acha que nós devemos investir mais na tecnologia ou continuar comprando tudo dos outros? Você acha que nós devemos investir mais em tecnologia ou comprar do Zéua, a máquina que empacota o teu feijão? Pensa nisso. Aí está a nossa economia. Nós não podemos continuar mandando para fora do Brasil um navio de minério de ferro e receber de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Vamos agregar valor. Aí, pessoal, aí tá uma coisa que ele falou bem rapidamente, né? Mas se a gente parar para pensar, porra, a gente vai ver que ele tá certíssimo. A gente precisa parar de lastrear nossa economia em matérias-primas. A gente precisa agregar valor, né? Para isso, nós precisamos industrializar mais o nosso país. Países em desenvolvimento como o Brasil costumam sofrer do que se chama na economia de doença holandesa, né? A mesma coisa que a Venezuela está sofrendo agora. Então é pouca produção, pouca industrialização, pouca geração de emprego e, consequentemente, poucos produtos, né? Então o país não produz, ele compra o que produz de fora. Ele vende matéria-prima, né? E compra o que precisa de fora. Quando essa matéria-prima tem pouca demanda, o preço dela cai no mercado, então o país fica com pouco dinheiro para comprar o que precisa, né? E tem que comprar de fora porque produz pouco, né? Consequentemente, quando a matéria-prima cai o preço, você tem inflação. Só isso, né? Então, agregar valor. Lembre disso, né? Lembre disso. Aproveita e pergunta para algum economista se Bolsonaro está errado, beleza? Bem, Bolsonaro não entende nada da economia, mas pergunta para algum economista se ele está errado. Eu não faço turismo se não tiver segurança. Não adianta. Eu, quando vou, as raras vezes vou para a Baía de Angra, me preocupo com segurança, tem uma casinha na Vila História de Mambucaba. Não adianta falar em turismo depois das Olimpíadas, que agora o pessoal pode até ir, porque vai estar as Forças Armadas na rua. Só nessa hora, lembra das Forças Armadas, né? Pessoal, a gente sabe que o Bolsonaro bate forte nessa coisa da segurança pública, né? A segurança pública, sem dúvidas, é importantíssima, né? Ela evita que você seja assaltado ou morto dentro de um ônibus ou no seu carro no caminho para o trabalho, né? Mas será que uma segurança pública eficiente vai interferir apenas na criminalidade? É claro que não, né? Nós sabemos que o Brasil é um país paradisíaco, né? Porém, quem é louco de vir para cá? Vocês sabem a fama que o Brasil tem lá fora? Vocês sabem o que é que os tabloides e jornais de respeito publicam sobre a violência do Brasil lá fora? Então, gente, o Brasil não atrai capital estrangeiro. O Brasil não atrai turismo. Ele não gera a quantidade de receita, de empregos que poderia gerar nessa área. E tudo isso por causa da nossa precária segurança pública. Então,
Será que se a gente melhorasse a segurança pública, também iria trazer dinheiro para o país? Será que o Bolsonaro está errado? Pensa bem. Uma área riquíssima que será considerada importante, né, e vital para a preservação da humanidade, onde nenhum de nós poderá fazer mais nada dentro dessa terra. Ou seja, estamos na iminência de perder a nossa Amazônia. Me desculpa aqui, com todo respeito à senhora que fez aquela pergunta, por exatamente não conhecer com profundidade o que são as demarcações de terras indígenas. E várias dessas áreas, como Yanomami, por exemplo, Raposa Serra do Sol, Alto Javari, estão na iminência também de tornar-se independentes. Ao tornar-se independentes, por trabalho e pressão externa, não pensem vocês que o índio vai eleger o seu presidente ali e vai passar a explorar aquela terra de forma racional. O primeiro mundo vai se apoderar daquilo. Teremos aqui dentro do Brasil, além de vários países que servirão de colônias para o primeiro mundo. E nós perderemos aquilo que nós temos de mais rico na face da terra e cobiçado por toda a comunidade internacional. Pessoal, falar de economia é também falar em como aproveitar os nossos recursos naturais, né? Eu acho interessante isso, são terras riquíssimas do Brasil, riquíssimas em metais preciosos, né? Que não são exploradas porque são demarcadas como terras indígenas, né? A gente tem aqui o tamanho de 2 Espanhas juntas. Sabe o país, a Espanha, o país inteiro? Então, temos o tamanho desse país 2 vezes demarcado para terra indígena, né? Agora sim, vocês sabem quantos índios a gente tem para morar nessas terras todas, tamanho de 2 países? Só temos 800 mil índios. Imagina, 800 mil índios para morar em 2 Espanhas. Né? É isso que a gente tem, né? Mas não tem problema não, gente. Se essas terras se tornarem independentes, os nossos vizinhos aqui da América do Sul vão saber muito bem aproveitar essas riquezas, beleza? Assim, a gente poderia fazer uma reforma agrária ou então tentar buscar acordos para explorar essas riquezas, né? Como o Bolsonaro propõe, trazendo riqueza para nós e para os índios. Mas deixa para lá, Bolsonaro não entende nada de economia, vamos dar essas riquezas de bandeja para outros países, beleza? Ninguém fala nisso, Bolsonaro fala, mas Bolsonaro não entende nada, não é isso?